Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Miyake, sou cuidador de idoso, sou estudante de técnico em enfermagem e também sou professor na instituição de escola Nana Nenê de Presidente Prudente. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Hoje estarei falando de um tema importante relacionado à área da saúde, né? Ou seja, está relacionado aos profissionais da área da saúde também, como os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliares e também aos cuidadores de idosos, né? E aos médicos também, né? Estarei falando sobre os sinais vitais. O que são os sinais vitais? Os sinais vitais são os valores de referência que quando o profissional da área da saúde, quando está verificando o seu paciente, quais os valores que foram indicados nas marcações de cada etapa e procedimento. Ou seja, dentro dos sinais vitais é verificado o valor da temperatura do corporal do paciente, se ele está com febre ou não, né? Se a temperatura está alta, normal ou baixa. Também é verificado a frequência cardíaca, que é o ritmo de batimento da pulsação do paciente, a frequência respiratória, como o paciente está respirando, se está normal, se está muito rápido, se está taquipneio, ou seja, se está uma respiração muito rápida, se está uma respiração muito devagar, ou seja, bradipneia, ou seja, o paciente está respirando muito devagar, muito lento, né? Também é verificado a saturação de oxigênio, ou seja, a quantidade de ar, de oxigênio no pulmão do paciente, e também, por último, a PA, que é a pressão arterial. Ou seja, se o paciente apresenta sinais de hipertensão, se está alta, ou seja, o que pode causar o aumento da hipertensão? Isso vai depender também do quadro de saúde do paciente. Ou seja, se o paciente ele é hipertenso, o que pode ser as causas do aumento da hipertensão, né? Ou seja, se o paciente se alimenta de forma errada, desregular, ou seja, se ele come muitos alimentos gordurosos, tipo frituras, consome alimentos em grande quantidade de sal, né? O aumento excessivo de sal, né? Porque o recomendável é cada 5 mg de sal por dia, né? Ou seja, é muito abaixo do normal. Também pode ser a quantidade de alimentos gordurosos, né? Ou seja, o paciente que consome muita fritura, aqueles alimentos com muito excesso de gordura, isso também provoca aumento da hipertensão. O aumento exagerado de bebidas alcoólicas, ou seja, o álcool também, se for consumido em grande quantidade do normal, também pode haver o aumento da hipertensão arterial. A falta de atividades físicas, ou seja, a falta de praticar exercícios físicos, também o paciente é só sedentário, não pratica, não se exercita, ele pode também acarretar no aumento da hipertensão arterial, né? Ou seja, a cada recomendável, né, ele fazer de 3 a 4 vezes por semana a prática de exercício físico, como caminhada, corridas, pedalar de bicicleta. Também pode frequentar academia, enfim. Os exercícios vão controlar o aumento da hipertensão, né? E também o sono desregulado, né? Às vezes o paciente dorme muito tarde, também pode causar um estresse, uma ansiedade, também pode provocar aumento da hipertensão, né? O aumento da pressão arterial. Enfim, esses são alguns fatores principais, né, que pode acarretar o aumento da pressão arterial.
Enfim, dentro desses sinais vitais, hoje estarei falando sobre a pressão arterial, que é o aumento da pressão arterial, ou seja, o aumento da hipertensão, né? Ou seja, esses fatores que eu acabei de citar, ele pode provocar um desequilíbrio, né? Ou seja, se o paciente ele também não vai ao médico, não faz consulta de rotina, né? Ou seja, a cada 6 meses, eu recomendava ele fazer um exame de rotina, ou anualmente, né? Isso também é importante para que haja um controle na pressão arterial, né? Enfim, também temos a hipotensão, né? O que seria a hipotensão? É a pressão baixa, né? Ou seja, o que pode causar na pressão baixa, né? Às vezes o paciente está lá praticando grande carga de exercício, né? Ou seja, ele exagera muito na carga horária de exercício. Ele passa do recomendado. O que vai causar? Um cansaço, um desgaste, né? Um esgotamento físico, enfim. Isso pode causar uma baixa da saúde, né? Uma baixa da respiração. Isso pode causar, e entre outros fatores também, né? O que pode ser melhorado para o controle do paciente para não haver o aumento da hipertensão, né? E também não haver uma queda da pressão baixa, né? O que é recomendável os médicos sugerem para que o paciente tenha uma saúde, qualidade de vida e saúde melhor? Ou seja, ele procura melhorar na saúde, na qualidade da alimentação, né? Comer mais verduras, né? Frutas, legumes, verduras, evitar o consumo excessivo de sal, de frituras, preferir alimentos mais leves, sem o exagero de gordura, para que não aumente um aumento do colesterol. Enfim, beber muita água também. A água ela ajuda a manter o nosso organismo melhor, o sangue trabalha melhor, né? Enfim. Agora, como estamos também na época de frio, né? Estamos na época de inverno, o que é recomendável além de beber água? Para os pacientes idosos, né, aqueles com saúde mais vulneráveis e debilitados, o que é recomendável para os profissionais também terem de consciente? Ou seja, a parte do pé é uma parte que fica no membro inferior, né? Ou seja, o pé eles têm que estar bem aquecido, né? Por quê, Gabriel? Porque o pé, se ele estiver muito gelado, o que vai acontecer? Quando o pé estiver muito estado gelado, o coração, o sangue, ele vai trabalhar mais forçado, né? Ou seja, ele vai mandar e o coração vai bombear mais acelerado, e isso vai fazer com que, para que o pé, o sangue, mande mais sangue para o coração, né? E bombeie e trabalhe mais forçado. E o que pode ocorrer? Uma parada cardíaca, né? E por isso que é importante você, profissional da área da saúde, como estamos na época de frio, deve colocar uma meia, deixar o seu paciente bem aquecido para que ele não fique com o coração dele trabalhe mais acelerado e mais rápido, né? E perigoso dar uma parada cardíaca, né? E porque força o coração, né? Enfim, esses são os fatores os sinais dos pontos que a gente verifica da nossa pressão arterial, né? Enfim, como é feito o procedimento e como é verificado a pressão arterial do paciente, né? Ou seja, para verificar a pressão arterial do paciente, o que você vai utilizar para verificar, né? Por exemplo, nós temos alguns equipamentos que a gente vai utilizar na verificação dos sinais vitais, ou seja, da pressão arterial, né? Bom, aqui temos o nosso esfigmomanômetro, né? Esse é um material de bolso, né? Um material que você utiliza para verificar a pH. Como é que ele é composto e como é que ele é utilizado, Gabriel?
Por exemplo, o esfigmomanômetro ele é composto pelas seguintes partes do aparelho, né? Primeiro nós temos o nosso manguito, né? Que é essa braçadeira preta aqui, né? O manguito ele é composto por duas partes, a parte da frente, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, e na parte da frente nós temos uma setinha, justamente está escrito artéria, né? Essa parte aqui, esse equipamento você vai usar na primeira etapa da pressão arterial, né? Que é, como eu explico e falo, na pressão arterial você pode verificar por duas etapas, né? Assim como eu explico para os meus alunos, né? São por duas etapas. Primeiro a da sístole e depois tem a diástole. Primeiro você verifica a sístole com o uso do manguito, né? Então, essa parte aqui vai ficar na parte da frente, né? E ela vai justamente no parte do antebraço aqui, do parte do braço, né? Você coloca na parte de cima do braço e onde você vai verificar a pressão arterial, né? Então, temos o manguito, né? E também temos a parte de dentro aqui, que é onde vai ficar a parte que você coloca no braço do paciente, certo? Depois, nós temos o nosso manômetro. O manômetro, ele parece um relógio, né? Ele é composto por várias numerações que indicam os valores de referência, né? Da PA do paciente. E depois temos também um ponteiro que ele vai indicar também os valores de referência, né? Esse é o manômetro. Tá? E cuidado um detalhe importante, pessoal. Cuidadores e profissionais, tá? Tome cuidado para não bater o manômetro, porque se deixar bater, ele vai estragar, ele vai ficar desregulado e você precisa levar numa loja depois para calibrar e regular ele novamente, porque senão dá alterações de valores, certo? Depois nós temos a pera, que é essa bolinha preta, que ela tem o formato de uma pera, né? Onde você vai apertar com a sua mão dominante, né? Seja direita ou esquerda, desce o canhoto, você vai apertar, né? E conforme você aperta, o ponteiro ele vai subindo, né? Que ele vai marcando, indicando os valores de referência, certo? E por último nós temos a nossa válvula, que é essa peça aqui prateada, né? Onde você controla a velocidade do ponteiro, mais rápido ou mais devagar, tá? E aqui você também vai ser regular, porque ela, por exemplo, se a sua mão é dominante é a direita, você vai segurar nessa posição aqui, certo? Ok? E como é que eu faço para verificar se ela está aberta ou fechada? Dessa seguinte forma, ó. Aqui, ó. Por exemplo, aquela está fechada, né? Eu vou abrir a válvula, né? Então, do meu lado esquerdo, né? Eu estou para frente, eu estou abrindo a válvula, né? E depois, do meu lado direito, eu estou fechando a válvula. E outro detalhe importante, pessoal. Cuidado para não apertar muito a válvula, porque se ela apertar demais, você apertar demais, ela vai pegar pressão e fica ruim de você abrir e fica difícil também de você abrir e para você também, na hora que você vai abrir ela, o ponteiro descer para você verificar a PA do paciente, certo? Bom, essa é a primeira parte com o uso do esfigmomanômetro da PA, certo? Depois, nós temos outro equipamento que é utilizado esse aqui. Ele chama estetoscópio, né? O estetoscópio você vai utilizar na segunda etapa da verificação da PA, né? Como é que ele é utilizado? Dessa seguinte forma, essa parte aqui, na parte de metal, de inox, né? Você vai colocar no seu ouvido para você auscultar os batimentos da artéria, né? E depois, essa outra parte do estetoscópio você vai colocar na artéria aqui para você auscultar também. Ou seja, né? Você tem que prestar muita atenção na parte da ausculta. Quando você abrir a válvula, o ponteiro ele vai descer e você vai escutar nitidamente ele fazendo barulho de batidas, como aquelas batidas do coração. Tu, 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 e você vai escutar bem nitidamente, né? Você observa aqui e observa o manômetro também, né? Certo? Então, essa é a utilidade do estetoscópio para a segunda etapa da PA. Certo, pessoal? Enfim, na verificação da PA,
Por que você tem que verificar os sinais vitais do paciente, né? Ou seja, essa verificação, quando você está na sua jornada de plantão, você precisa verificar porque esses valores de referência, quando você verifica no seu paciente depois, você precisa anotar no seu prontuário, né, os valores que foram indicados, né, que você observou, né, e anotou. Esses valores vão ser importantes porque algum dia ou algum momento talvez você vai precisar acompanhar o seu paciente junto com a família na consulta médica. Por quê? Dentro desses valores de referência, o médico, ele vai precisar para que vai servir esses valores, Gabriel? Esses valores, eles vão ser muito necessários e de grande necessidade, de grande importância, porque dentro desses valores, o médico, ele vai observar como está a saúde do paciente, né? E dependendo se ele melhorou, se ele agravou, né, o estado da saúde dele, né? Se o paciente vai precisar trocar de remédio, se ele vai precisar continuar com aquela medicação, ou vai precisar acrescentar mais alguma medicação, enfim. Esses valores são muito importantes porque é a base de referência que você tem de contato com o seu paciente, né? Ou seja, todas as vezes quando os profissionais estão na jornada de plantão, no seu plantão, ele precisa anotar, precisa relatar e precisa avisar a família, né? Principalmente os cuidadores de idosos, né? Aqueles que trabalham pela home care, né? Enfim, ou na casa de repouso, né? Eles precisam informar os superiores, tipo, na casa, se eles trabalham na residência da família, eles precisam informar, né, o que está acontecendo com o paciente. Enfim, com a base dessas informações, você vai observar se o paciente está melhorando, ou se está estável, normal, ou se está piorando. Por isso que é importante anotar esses valores, certo? Enfim, aqui finalizamos a parte da teoria, né? A parte da escrita, né? Onde eu acabei falando dos sinais vitais, né? E agora estarei demonstrando para vocês uma prática de como é verificado a pressão arterial, né? Enfim, também outro detalhe importante, pessoal. Na verificação da pressão arterial também temos dois equipamentos que é utilizado na pressão arterial do paciente. Mas aqui eu não tenho no momento, né? Mas eu vou estar falando para vocês. Também não existe só aquele valor, aquele equipamento manual, né? Ou seja, tem também aqueles equipamentos digitais, né? Que muitas das vezes as famílias preferem utilizar porque é mais fácil, é menos complicado, né? Enfim, tem dois tipos de aparelho digital, ou seja, aquele de pulso, né? Que você abre aqui a pulseira, coloca no pulso do paciente, aperta o botão e ele automaticamente vai mostrando o valor da sístole, depois da diástole e o valor final de quanto que deu a pressão arterial. E depois temos o outro equipamento também, outro digital, uma caixa quadrada, né? E também tem o formato do manguito, ele coloca aqui na parte do braço do paciente e você encaixa aqui, coloca no parte do braço, liga o botão e automaticamente ele vai demonstrar os valores da PA do paciente, certo? E outro detalhe importante também, o que você tem que observar quando está verificando a PA do seu paciente? Por exemplo, o uso do equipamento manual, o esfigmo, o manômetro, né, e o estetoscópio. Se o paciente está sentado, ele não pode cruzar a perna, ele tem que estar reto, bem certinho e sem cruzar a perna, porque se ele estiver com a perna cruzada, com a perna cruzada pode dar alteração de valor, né? E também se o paciente é acamado, não tem problema.
dá para você verificar a pressão do paciente deitado acamado também, só que sim, também ele está com a perna cruzada, certo, pessoal? E por que eu falo o detalhe da perna cruzada não pode estar, o paciente não pode estar com a perna cruzada? Porque se ele estiver com a perna cruzada, vai dar alteração de valor, né? E com essa alteração de valor pode dar valores alterados, valor diferente, né? E de um valor para o outro, né? Por isso que é importante você pedir para o paciente não cruzar as pernas, certo? E também outro detalhe importante, né? Que como você verifica, né? Você tem que observar alguns detalhes importantes da pressão arterial. Se, por exemplo, você está usando um dos equipamentos, né? Por exemplo, se o paciente está com algum acesso no braço, ou seja, aqui alguma medicação, soro, algum outro tipo de medicação, dependendo do membro, ou está com fez o procedimento de cateterismo, angioplastia, o profissional não pode utilizar o equipamento no braço que está com acesso ou que fez cateterismo, né? Enfim, tem que respeitar, né? E porque também pode prejudicar a saúde do paciente, né? Enfim, tem que respeitar o paciente também, certo? E pacientes mulheres femininas fez também o procedimento de mastectomia, ou seja, retirada da mama. Também, dependendo do lado, não pode verificar a pressão arterial daquele lado que fez a mastectomia, né? Ou seja, esse tipo de cirurgia. Paciente que está sem um dos membros superiores, utiliza o outro membro superior. Ou seja, se o paciente está sem um membro, o braço direito, o profissional vai verificar do lado esquerdo a pressão arterial. E se o paciente está sem os dois membros superiores, ele vai utilizar a perna do paciente, né? E dependendo do paciente, se ele for um paciente obeso, ou seja, o que tem que fazer? Dependendo do tipo do manguito, esse manguito aqui, ele não consegue fechar a perna do paciente. Aí tem que ser um manguito maior para colocar na perna do paciente e para depois observar e verificar a PA do paciente, certo, pessoal? Enfim, aqui finalizamos a parte da teoria dos sinais vitais. O que é feito, o que são os sinais vitais, que são os valores de referência, né, que você observa no seu paciente, né? Quais são os sinais vitais, né, que foi a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, enfim, a saturação de oxigênio, né, e a pressão arterial, certo? Esses são os pontos de importância que você verifica no seu paciente, certo, pessoal? Muito obrigado, tá? Agora estarei demonstrando para vocês como é verificado na prática a pressão arterial, tá? Eu vou encerrar aqui esse vídeo. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado da explicação da pressão arterial, tá? Agora estarei passando no próximo vídeo como é verificada a pressão arterial, certo? Muito obrigado e Deus abençoe a todos, tá bom? Tchau, tchau.